Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Pessoal, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo para quem quiser me seguir por lá. Aliás, por falar nisso, o Instagram é uma das plataformas de mídia social mais badaladas que existe. Muitos profissionais de marketing dizem que o Instagram é o melhor lugar para interagir com o público. A taxa do engajamento do Instagram, em comparação com as outras plataformas de mídia e redes sociais, é muito maior, graças à abordagem visual bastante simples. E eu estou dizendo tudo isso, pessoal, porque hoje nós vamos conhecer a triste história da influenciadora digital russa Ekaterina. Fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo o que aconteceu com essa jovem. Agora, sem mais delongas, vamos para o caso de hoje. Ekaterina Karaglanova nasceu em Moscou, na Rússia, em 30 de julho de 1994. A Rússia, pessoal, é o país mais extenso do mundo e faz fronteira com países europeus e também asiáticos. A primeira coisa que precisamos saber para entender esse caso é que o nome de Ekaterina não é o registro oficial dela. Ela passou a utilizar esse nome nas redes sociais e ficou famosa com ele. Este acabou se tornando seu nome artístico. O seu nome de registro é Yekaterina Semoshkina. Não sei se a pronúncia está correta, mas de qualquer maneira vamos seguir falando dela. Eu vou utilizar o nome artístico que é mais fácil. Bom, em toda a sua infância e adolescência, Ekaterina foi bastante paparicada por seus pais. Ela era uma menina alegre, comunicativa, extrovertida e muito competitiva. Era bastante difícil ela ouvir um não de seus pais, porque como eles mesmos diziam, ela tinha um jeito encantador que amolecia qualquer coração. Em todo o seu tempo de colégio, ela foi bastante popular e suas amigas relataram que ela gostava muito de estar em destaque. Ela participava das melhores festas e era a paixão de vários garotos. Ou melhor dizendo, vários garotos sonhavam em ter uma chance com a jovem, nem que fosse para tomar um sorvete juntos. A verdade é que a garota era bastante popular e o seu ego geralmente ficava bastante inflado. Ela era muito apreensiva com sua aparência, portanto estava sempre muito bem arrumada, maquiada e gostava de roupas boas. Desde a época do colégio, Ekaterina demonstrou interesse pela matéria de ciências e se preocupava muito com a saúde, tanto sua quanto dos seus amigos e conhecidos. Esse interesse levou a jovem a ser destaque no ensino médio e logo em seguida ela pôde ingressar na Pirogov Russian National Research Medical University, que é uma instituição médica de ensino superior em Moscou. Durante o tempo em que ela ficou na universidade, Ekaterina criou uma conta no Instagram e iniciou seus trabalhos como influencer digital. Hoje em dia, pessoal, as marcas investem cada vez mais em marketing de influência e por isso ser um influenciador é uma grande oportunidade. Muitas pesquisas mostram que atualmente as pessoas se tornam muito mais propícias a comprar algum produto ou serviço quando recebem uma indicação de alguém que elas confiam. Com consumidores mais exigentes, a busca por vídeos de unboxing, reviews e indicações de marcas cresceu a toda velocidade. Ekaterina criou um blog onde falava sobre viagens nacionais e internacionais, crescendo rapidamente uma rede de seguidores que automaticamente migrava para o Instagram, onde ela já estava chegando a 85 mil seguidores. Ela registrava suas viagens pela Rússia, Europa e dava dicas de hotéis e pontos turísticos. Quem olhava as fotos e acompanhava a vida da jovem pelas redes sociais pensava que a vida dela era completamente perfeita. Rapidamente, ela conseguiu diversas publicidades com empresas de ônibus, companhias aéreas, hotéis e resort, aluguel de carros, marcas de roupa e maquiagens, dentre outras. No ano de 2019, ela estava recém-formada em medicina e tinha dado início à sua especialização. Ela era interna na especialidade de dermatologia e mantinha o seu Instagram sempre atualizado com tudo o que acontecia em seu dia a dia. Embora estivesse sempre viajando, Ekaterina tinha sua residência fixa em Moscou e por conta disso seus pais estranharam quando tentaram falar com ela e não conseguiram. Isso aconteceu em julho de 2019 e ganhou as manchetes do mundo todo. Os pais da jovem não conseguiam falar com ela. Os seguidores do Instagram também perceberam que ela não estava mais lá.
alguns dias que ela não postava nada. Sua última postagem tinha sido feita em 22 de julho de 2019, em uma ilha grega, onde ela publicou que adorava viajar, mas não passava mais que 3 ou 5 dias em cada país. Depois dessa foto, nada mais foi postado, nem sequer um bom dia, boa tarde ou boa noite. Parecia que ela simplesmente resolveu ficar offline de uma hora para outra. Bom, pessoal, após mais alguns dias de completo silêncio, os pais dela resolveram ir até o seu apartamento alugado no centro de Moscou. Eles queriam entender o que estava acontecendo e se porventura ela precisava de alguma coisa. Na sexta-feira, dia 26 de julho de 2019, um acontecimento horrível ganhou as manchetes dos maiores jornais de todo o mundo. O corpo da jovem influencer russa foi encontrado dentro de uma mala. Esse foi o título de diversas manchetes e eu vou contar como que tudo isso aconteceu. Os pais da Ekaterina ligaram para o locador do apartamento, que morava no mesmo prédio que a jovem, e pediram para ele dar uma olhada se estava tudo bem no apartamento de sua filha. Assim que ele subiu até lá, ele disse que bateu várias vezes, mas ninguém atendeu. Nesse meio tempo, os pais dela, que estavam a caminho do apartamento, começaram a ligar para os amigos dela, buscando informações sobre o seu paradeiro. Ninguém sabia dela e nem tinha visto ela em lugar nenhum. Quando chegaram no prédio, os pais da moça subiram rapidamente e assim que a porta do apartamento foi finalmente aberta, uma cena horrível apareceu na frente deles. Havia uma mala grande no corredor entre a sala e o quarto. A mala estava aparentemente encharcada com algum líquido e também no piso embaixo da mala havia uma grande mancha no chão e também um pouco de líquido vermelho. Os pais da jovem abriram a mala e levaram um susto ao verificar o seu conteúdo. Dentro dela estava o corpo de Ekaterina, com ferimentos profundos, ocasionado provavelmente por um utensílio de cozinha. Seu pai chegou a chamar uma ambulância, mas nada os socorristas puderam fazer. A jovem já estava sem vida. Sua garganta havia sido cortada. Os policiais foram chamados e muito rapidamente a notícia chegou na mídia, e os seguidores dela ficaram bastante confusos com aquela triste notícia. Isso porque, poucos dias atrás, ela havia compartilhado com seu público que estava em um novo relacionamento e que pretendia viajar para Amsterdã, na Holanda, para comemorar seu aniversário de 25 anos. Ninguém era capaz de explicar o que aconteceu naquele apartamento. A polícia revelou que as poucas câmeras de segurança do prédio foram checadas, mas a única pessoa que entrou com uma mala no prédio não pôde ser identificada. Isso porque ela estava usando um boné que escondia o rosto, e essa pessoa parecia saber exatamente onde ficavam localizados os aparelhos, porque toda vez que se aproximava das câmeras, essa pessoa abaixava ainda mais o rosto para que não fosse capturado pelas imagens. Os investigadores afirmaram também que não havia provas de que qualquer luta tinha ocorrido no apartamento e que nenhuma arma foi encontrada no local. As autoridades investigaram a vida dela, checaram seus eletrônicos, mas não encontraram informações precisas sobre quem seria esse novo namorado. Afinal de contas, ela teve diversos relacionamentos com homens de idade e locais diferentes, até de países diferentes. Alguns desses homens foram ouvidos pela polícia, mas nenhuma evidência contra eles foi encontrada. As investigações continuaram e os policiais notaram que um homem foi filmado pelo circuito interno de vigilância acessando a residência da jovem por diversas vezes naquelas últimas semanas. Os policiais decidiram interrogar esse rapaz. Em um primeiro momento, as autoridades não divulgaram o nome dele e nenhum detalhe pessoal. Afinal de contas, a mídia estava bastante alvoroçada e as pessoas só falavam sobre esse caso nas redes sociais. Várias hipóteses foram levantadas e os internautas criaram diversas teorias em torno do caso. Chegaram a falar inclusive que ela não estava morta e que aquele era somente um jogo de marketing para alavancar o perfil dela, e em breve ela renasceria das cinzas como uma fênix. Não foi divulgado se o jovem interrogado teve a companhia de um advogado ou não. O fato é que a polícia em seguida prendeu esse jovem e o acusou formalmente pelo assassinato da influencer. A partir desse ponto, o seu nome foi revelado. Maxim Garayev era um jovem de 33 anos de idade que trabalhava com TI em uma grande empresa de tecnologia. Todo o seu interrogatório foi gravado e quando perguntado se ele tirou a vida de Ekaterina, ele admitiu que sim. Ele disse que a golpeou pelo menos 5 vezes no pescoço e tronco.
No decorrer do interrogatório, os policiais perguntaram ainda se ele entende que seria preso por aquele ato, ao que ele responde que sim, que entende, porque aquilo foi um assassinato. Neste momento, ele não havia demonstrado nenhum remorso ou arrependimento. Quando as autoridades perguntaram por que ele fez aquilo com a jovem, ele respondeu que o motivo era a humilhação. Ele disse que ela havia dito que o desempenho dele na cama era péssimo e que ele não tinha recursos financeiros suficiente para continuar saindo com ela. Bom, quando compareceu ao tribunal, Maxim revelou que Ekaterina era uma acompanhante de luxo. De acordo com as suas declarações, ele pagava toda vez o valor de 10.000 rublos por cada programa. Na cotação de hoje, pessoal, isso seria o equivalente a aproximadamente R$ 750. Ele foi questionado se amava a jovem ou se eles estavam em um relacionamento sério. Ele negou, dizendo que aquela teria sido provavelmente a terceira vez que ele esteve com ela e que a procurou apenas para fins profissionais. Eu não sei vocês, mas eu achei bastante estranha essas declarações dele daqui para frente, porque afinal de contas, tecnicamente, ele era um cliente dela, e se ele estava pagando pelos serviços, não faz o menor sentido o que ele começou a dizer daqui em diante. Nós nunca saberemos, porque uma vez que ela não está mais viva, não dá para saber o que ela de fato disse ou não disse para ele. O fato é que ele começou a contar ao juiz que a Ekaterina começou a zombar do desempenho dele e depois criticou seu trabalho e sua condição financeira, dizendo que ele era um pobretão e que ele levaria meses para juntar dinheiro para conseguir encontrá-la novamente. Ele afirmou ainda que ela debochou de sua aparência, dizendo que nem mesmo uma cirurgia plástica resolveria o seu problema de falta de beleza. Eu acho, na minha opinião, que ela só diria isso caso ele não tivesse o dinheiro todo para pagar pelos serviços, ou tivesse pedido um desconto, ou mesmo tivesse informado a jovem de que não tinha o dinheiro para pagar. Do contrário, se ele tivesse feito o pagamento, lembrando que quem disse que ela trabalhava daquela maneira foi o Maxim, e eu não estou afirmando isso, tá? Eu só estou dizendo o que ele disse. Mas se ele estivesse pagando normalmente, ela não teria motivos para falar essas coisas para ele. Ela até trataria ele da melhor forma possível, afinal é um cliente pagante. O fato é que ele disse que perdeu o controle nesse momento e foi até a cozinha e pegou uma faca. Ainda de acordo com as declarações ao tribunal, ele atingiu a jovem no pescoço e ela correu para o banheiro, mas ele a alcançou e atirou de dentro puxando pelo braço. Ela tentou gritar, mas ele a agarrou e tapou a sua boca e deferiu 4 golpes. Maxim disse que houve uma briga e isso tudo pareceu bastante estranho para os investigadores, primeiro porque na cena do crime não havia qualquer sinal de luta, e aquela história de que ela era acompanhante e humilhou o jovem sem qualquer motivo parecia pouco provável para as autoridades, porque eles pensavam assim como eu, que se ele estava pagando ela ia tratar ele bem, né? Para os investigadores, a verdade é que ele estava encontrando com a jovem e concluiu que os dois estavam em um relacionamento sério. Ele queria exclusividade com ela e quando ele confrontou a jovem e soube que ela não tinha as mesmas intenções, ele teve um ataque de ciúmes e tirou a vida da jovem. Inclusive, os policiais disseram que ela informou em suas redes sociais que havia começado um relacionamento novo e que muitas mudanças estavam por vir. Para as autoridades, Maxim tirou a vida de Ekaterina porque caiu sua ficha que eles não se veriam mais e que aquele dia seria o último que os dois se encontrariam. O Maxim, por sua vez, terminou sua fala cobrindo o rosto com as mãos e dizendo que estava muito arrependido e que queria pedir perdão para os pais da jovem. Maxim Gareyev foi preso, mas nunca admitiu o real motivo pelo qual tirou a vida de Ekaterina. Ele foi para a prisão insistindo que ela o humilhava sempre e ele não aguentou mais as humilhações. Eu não sei explicar o porquê esse fenômeno ocorre, pessoal, mas o Instagram da Ekaterina, chamado Kate Loves Life, ganhou mais de 40.000 seguidores após a sua morte, batendo a marca de quase 130.000 seguidores. Eu acredito que muitas pessoas ficaram curiosas para saber se ela estava viva e se iria voltar triunfante. O fato é que alguns meses depois a conta foi derrubada pelo próprio Instagram e já não pode mais ser acessada. Mas isso pra mim é um fato bem curioso, porque assim, não só nesse caso, mas a gente vê várias celebridades, cantores que acabam vendendo mais discos depois da morte, que ganham mais seguidores, que ficam mais famosos. Isso pra mim é um pouco mórbido, mas eu até entendo a curiosidade das pessoas de ir ali pra ver, né, tipo, aliás, quando acontece essas coisas, a mídia cobre tanto, mostra tanto, divulga tanto,
que aí as pessoas acabam querendo ir lá conhecer, né? Às vezes a pessoa já conhecia, mas não se interessava, e aí por conta das notícias acaba querendo ir lá para dar uma olhada. Pelo menos eu acho que é isso que eu penso, entendeu? Eu não sei se vocês concordam com a minha teoria. Mas se você, assim como eu, achou esse caso bastante interessante, não esquece de deixar o joinha aqui que ajuda bastante o canal a ser divulgado para outras pessoas. E como eu sei que chegou muita gente nova no canal, eu vou deixar uma playlist de casos em um comentário fixado aqui embaixo para você assistir a casos contados por mim aqui no YouTube. Pessoal, os vídeos mais antigos não tem tanta qualidade, mas tem muito caso interessante e antigo, então assim, mesmo com a baixa qualidade, eu acho que vale a pena dar uma olhada lá. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.